gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. E eu tô aqui porque muitos amigos meus me incentivaram a fazer isso. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre como é que eu vim parar nos Estados Unidos e um pouquinho mais da minha história também. Meu nome é Laís, eu tenho 17 anos, eu moro nos Estados Unidos, na Geórgia, em Atlanta. E eu me mudei pra cá quando eu tinha 14 anos, ou seja, em 2017. Por que eu vim pra cá? Meu pai foi transferido, ele trabalha numa multinacional, ele foi transferido, então agora ele está relocado trabalhando para os Estados Unidos. As minhas experiências até agora têm sido maravilhosas. A adaptação foi difícil, mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre adaptação, escola e amizades e tudo mais. Hoje eu vim falar sobre principais diferenças que eu vejo quando falam Brasil versus Estados Unidos. Um fator que eu acho muito importante é os americanos. Eu não vou chamar eles de frios, porque não é que eles sejam frios, mas a cultura é muito diferente. Então, tipo, quando tu conhece um americano, tipo, eles não vão, tipo, 5 minutos depois tá te abraçando e blá blá, tipo, eles são mais afastados, entendeu? Tipo, mesmo antes da quarentena eles já eram, tipo, meio distância social. Mas depois que tu conhece, eles viram muito gente boa, tipo, não é que nem brasileiro, aquele calor humano, mas são amizades, assim, que eu quero manter pra vida inteira. Uma coisa que eu acho muito estranha daqui é o horário da janta. Então, em vez, tipo, brasileiras, a gente costuma jantar, tipo, por volta... Atrapalharam meu vídeo. Ok, vamos voltar, bora lá. Brasileiros costumamos jantar tipo, por volta de umas 8h30, certo? Pelo menos pra mim era assim. Americano, eles jantam tipo por volta das 5h30, 6. Quando eu me mudei pra cá, eu ficava tipo, eu tô tomando café da tarde às 5h30. Mas é uma coisa que tu acostuma, tipo, e é até mais saudável pra ti, por causa da digestão e tudo mais, antes de dormir. E hoje em dia, quando me falam, tipo, vamos fazer uma janta às 8h30, eu fico, tipo, é tarde, vamos jantar um pouquinho. Então é tudo coisa de costume, mas eles não costumam almoçar. Então, tipo, pro americano, eles têm muito aquela mania de, tipo, eu só vou pegar um lanche, tipo um sanduíche, tipo, não é aquela refeição que nem nós brasileiros costumamos ter. Também que é muito importante é o tip nos restaurantes, que é a gorjeta. No Brasil, eu acho que em todo lugar no Brasil a gorjeta já tá inclusa na conta. Então, tipo, quando tu vem lá, tipo, já tá escrito na conta 10% de gorjeta. Aqui não, aqui, tipo, eles vão te dar a conta, vai dar o valor total da sua conta e você adiciona a gorjeta. E não adicionar é uma falta de respeito. Porque pros garçons isso significa que o atendimento dele não tava bom e que ele precisa melhorar. Então, geralmente, o certo é dar entre 15% e 20%. Então, se a sua conta no total foi $20, você vai dar $4 de gorjeta. O que é uma coisa que muitos brasileiros reclamam, tipo, eu não vou ficar pagando a mais pro garçom. Só que, gente, o garçom aqui, ele recebe muito pouco, tipo, muito pouco mesmo. Então, é da gorjeta, basicamente, que ele sobrevive. Então, mesmo se tu não, tipo, brasileiro vindo pra cá, dólar e tudo mais, tipo, dá 10% pelo menos, dá alguma coisa pro garçom, porque senão é considerado falta de respeito. Americanos gostam muito de planejar o que eles vão fazer, então, tipo, eles não são muito de, tipo, hoje é sexta-noite, bora fazer um churrasco amanhã ao meio-dia, entendeu? Tipo, eles gostam de ter não de fazer coisa de última hora, eles gostam de pelo menos uma semana antes ser convidado. Então eles têm bebês e tipo, gostam de se planejar com quem que eu vou deixar meus filhos. Então, mas isso eu tô falando pras pessoas adultas. Adolescente já é mais tranquilo, tipo, eles já são mais relaxados, tipo, ligo pra uma amiga minha, oi, bora no McDonald's, bora no Chick-fil-A. A gente tá indo, entendeu? Jogos escolares. Jogos escolares é considerado muito importante aqui, tanto de high school como de college, de futebol, principalmente futebol americano. Porque no high school, no ensino médio, é muito espírito escolar, então, tipo, todos os jogos tem um monte de gente lá torcendo pros jogadores, tipo, você consegue, bora lá, bora lá. E o que eu não vejo isso muito no Brasil, tipo, tirando em épocas de Olimpíadas escolares, eu não vejo muito essa energia, tipo, essa vontade de estar sempre ali apoiando os jogadores. Então eu acho isso incrível, todo jogo que a gente ia, tipo, era uma loucura, eu vou botar umas fotos aqui. E é muita gente,
É uma sensação de tu tá ali no meio, tipo, gritando, tipo, na sexta-feira da noite, tipo, uhul, vai lá, Norfolk Knight, escola que eu ia. Então, eu achei uma experiência incrível que eu não sei nem descrever, tipo, o quão emocionante que é, tipo, quando tu ganha um jogo, todo mundo desce correndo pro estádio, tipo, pra comemorar com todo mundo e abraçar, e é incrível. Vou falar de futebol porque é o mais conhecido, mas, tipo, todo mundo é fanático por tudo, tipo, basquetebol, basquete, futebol, até soccer tá virando sucesso aqui. Futebol, tipo, principalmente em faculdade, tipo, no norte dos Estados Unidos até que não tanto, mas no sul é muito emocionante, porque nas faculdades, tipo, tudo tu tem o tailgate, que é quando tu faz um pre-game. Então, tipo, antes do jogo, todo mundo da faculdade, pais, avós, todo mundo vai. Aquela emoção de faculdade, daí todo mundo gritando junto. É realmente uma loucura e eu realmente, tipo, eu queria muito que cada um de vocês pudesse ter essa experiência, porque é incrível. Pelo menos uma vez na vida, sabe? Super Bowl. Super Bowl, pra quem não conhece, é a final da liga de futebol americano que tem nos Estados Unidos. E acontece todo ano em janeiro, fevereiro. O país para, tipo, literalmente parece um feriado nacional. Porque todo mundo para o que tá fazendo pra ir assistir o jogo. Tipo, se reúne com os amigos e fica na frente da TV por 4 horas assistindo o jogo. Eu não sou fã de assistir jogo de futebol americano, só que quando tu tá lá pessoalmente, tipo, o que consome mesmo é energia, tipo, é a vontade, tipo, tá gritando, tá no meio de todo mundo. E eu tô lá, tipo, vamos lá. Mas é isso. Super Bowl, feriado nacional. Fazer carteira de motorista. Carteira de motorista é uma coisa que é incrível. Eu acho, tipo, sensacional o jeito que funciona aqui, tipo, comparando no Brasil, porque no Brasil não tem muito... É muito mais difícil, digamos assim. Porque aqui, tu faz 2 provas. Tu faz uma que é de leis e de placas, que é no computador. E tu estuda por ti mesmo, ou tu tem aulas também, mas não vale a pena. São 20 questões de cada, e daí tu pode errar 5 de cada. E ele já vai falando na hora que tu vai respondendo cada questão se teu rosto acertou. Tu só pode errar 5 de cada. Se tu não passar na prova, tu pode refazer ela no dia seguinte. É $10 para cada prova que tu faz, tu vai lá no dia seguinte e refaz ela de novo até tu passar. Daí tem a segunda parte da prova, que é a prova de direção. Você faz com o seu carro, tipo, pedir pra tu dar uma volta, ver se tu tá botando setas, tu não tá, ligar o para-brisa, coisas básicas. Bum, passou na prova. E daí pra essa prova tu precisa pagar $20. Comparando no Brasil, é tipo, não sei nem quanto é que tá no Brasil agora, mas eu acho que é tipo em torno de uns $2.000 reais. E daí tu fala, não passa, daí tem que pagar mais 2.000, tipo, eu acho ridículo, eu fico tipo, não. É isso, direção, eu acho muito legal como os adolescentes podem dirigir, tipo, com 16 anos tu pode tirar tua carteira e dirigir, tipo... É os teus pais que te ensinam a dirigir, então com 15 anos tu aprende com teus pais, eles te ensinam, ou tu paga alguém pra te ensinar, mas meus pais me ensinaram. E com 16 tu já dirige sozinho. A diferença é as escolas. Eu acho muito estranho. A minha escola, isso daqui não são... Eu tenho certeza que não são todas as escolas dos Estados Unidos que são assim. Na minha escola... eram 7 horas por dia e começava das 7 da manhã e terminava às 2 da tarde. E então tu tinha 7 aulas, uma delas sendo horário de almoço. Então tu tinha uma hora de almoço que tu tinha que ficar na escola, tu não podia sair da escola. Então, gente, tô de volta. A bateria da minha câmera morreu. Mas eu acho que eu parei na parte que eu tava falando que tu tem a opção de sair, tipo, de não fazer as 2 últimas aulas e sair mais cedo. O que foi o que eu fiz no meu último ano. A minha escola, o ensino médio tem um horário, o fundamental tem outro, o infantil tem outro. Então, por exemplo, a minha começava às 7 e terminava às 2, o fundamental começava às 9 e terminava às 4 da tarde. Então, tipo, é o dia inteiro que a gente passava na escola. Eu não sei como é que é a experiência de estar no ensino fundamental, porque eu fiz no Brasil, eu não fiz aqui. Então, eu vou contar minha experiência no ensino médio, desde o primeiro dia até o último dia que eu acabei de me formar. Então, foi uma loucura, me formei virtualmente ali pelos slides. Mas eu vou sentir muita falta daquela escola, eu amo de paixão, todos os professores e todo mundo. Mas isso é pro próximo vídeo. Então, é isso. Deixem os comentários, me digam se vocês gostaram ou não. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E muito obrigada. Beijo.